Paz do Senhor para todos. Eu gostaria de, nessa noite, cumprimentar todos aqueles que estão ouvindo nessa hora essa palavra, porque ultimamente temos nos preocupado tanto em falarmos sobre crise, sobre prosperidade, esquecemos de falarmos de um fator fundamental que Jesus deixou específico, a salvação de cada um de nós. E nessa noite eu queria aproveitar para ler aqui junto com todos aqueles que querem fazer parte nessa noite dessa palavra, aqui no livro de Mateus, capítulo 22, onde o Senhor fala sobre o chamado de cada um de nós. Ele diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 22, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, eis que o meu jantar já está preparado, e os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e o mataram. Mas o rei, aleluia, zangou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade está preparada, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e quando encontrares, convidai-os para bodas. Meu amado, hoje eu queria falar uma palavra sobre o chamado de cada um de nós. Lucas já fala sobre essa mesma parábola. Ele diz que os servos disseram: Senhor, a casa já está cheia e ainda há lugar. Porque o Senhor, ele tem necessidade e ele tem pressa de salvar cada um de nós, viu? E nós temos que termos a consciência sobre o nosso chamado, que existe um chamado para cada um de nós, e quem tem um chamado nem sempre vai habitar em palácio. Nós temos que termos essa certeza, porque muitos pastores estão achando que o chamado para pastorear é ganhar dinheiro, é ter posses, e não é bem isso. Porque quem tem um chamado, meu amado, tem que malhar trigo no largar. E malhar trigo no largar, meu amado, é muitas e muitas vezes estar sozinho no quarto, chorando, gemendo e sabendo que tem que pagar um alto preço. Porque quem tem um chamado, às vezes, meu amor, vai ter que matar gigante. E não adianta nem pedir armas emprestadas, nem vestes emprestadas. É saber que vai depender só de uma funda e de uma pedra e uma confiança total no seu Deus. Porque quem tem um chamado, enfrenta montanhas e promove desafio, crendo que vai descer fogo do céu. Essa é a realidade de quem tem um chamado, porque às vezes vai morar junto ao ribeiro e saber e aprender, aleluia, para sentir de perto o cuidado de Deus. Porque quem tem um chamado, meu amado, não recua, mesmo quando os muros são altos e largos, mas tem a certeza que mais uma volta o muro vai cair. Porque quem tem um chamado, meu amado, aleluia, vai enfrentar mares, tempestade, mas mesmo assim vai ter tempo, bênção de dizer ao povo: marchem, porque tem um chamado. Porque quem tem um chamado, às vezes, glória a Deus, tem que saber que tem que subir no monte e ser aprovado por Deus. Glória a Deus. Quem tem um chamado tem que saber que vem acompanhado de lutas, sofrimento, percas, lamentos. Mas a vitória é a garantia dada pelo nosso Deus. Então, quando o Senhor manda seus servos
Porque a palavra que foi lida aqui sobre as bodas do seu filho, quando o Senhor manda os primeiros servos chamar aquela multidão, eram os profetas. Eram os profetas. E eles não deram ouvido. E depois o Senhor mandou outros servos. E esses servos eram os apóstolos. E depois o Senhor tornou a mandar outros servos, que essa incumbência nossa, que é da igreja. Que é da igreja. A igreja hoje tem essa incumbência porque tem esse chamado. E saber que esse chamado é muito difícil, é árduo. Mas nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazermos a boa obra. Porque a palavra de Deus diz, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados. No versículo, ele nos fala aqui no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamado, meu amado, é salvação. E escolhido é galardão. E nós temos que termos essa certeza de fazermos o ídolo do Senhor. Irmos realmente a bodas do Cordeiro, porque é aí onde nós vamos recebermos a nossa vitória. No capítulo 20, versículo 16 também, a palavra de Deus diz que os últimos poderão ser os primeiros, porque o Senhor está atrás de realmente aqueles que têm dito, Senhor, eis-me aqui. Porque para dizermos eis-me aqui, manda Ele ali, não vai resolver. Nós temos que dizer eis-me aqui, Senhor, e regaçar as mangas. Porque ser chamado é passar por tudo isso que foi citado hoje aqui. Por isso que muitos têm rejeitado. Porque nós temos que termos a certeza, a consciência que servimos ao Senhor. Porque não justifica, meu irmão, você querer andar com Jesus, falar de Jesus e não agir conforme aquilo que Jesus pede de você. Em João ele já diz, não sois vós a escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei. E quando o Senhor diz que nos nomeou, Ele nos nomeou para sermos ministros e despeceiros, assim diz Paulo. Para fazermos essa obra, então vamos regaçarmos as mangas, porque tem muito, muito ainda a ser feito e pouco tempo. E pouco tempo, meu amado, porque a vinda do Senhor está bem próxima. Então vamos, meu amado, no nome de Jesus, tomarmos consciência desse chamado. Então, meu amado, fique com essa palavra nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração e tome a consciência do seu chamado. Se você foi chamado para louvar, louve. Se você foi chamado para pregar, pregue. Mas acima de tudo, você foi chamado como servo. E servo sempre tem que abrir sua boca e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor cura. Tem muitas pessoas aí precisando ouvir isso de ti. Não fuja, não dê um de Jonas. Seja sempre esse servo disposto a saber do teu chamado na tua vida. Então guarde essa palavra no seu coração e se disponha a fazer a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos. Viu, nessa empreitada que estamos começando hoje, em abrirmos esse site divulgar o Evangelho do Senhor pela Igreja da Fé, da cidade do Crato, no Ceará. Estamos aqui, é uma luta, é travada, mas nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E convido aqueles que queiram fazer missões, não precisa ir para a África não, venha para o Nordeste do Brasil e você vai conhecer que existe muito espaço para fazer missões, porque aqui é carente e nós necessitamos de homens e mulheres dispostos a ter consciência do seu chamado. Então que todos fiquem na paz e que Deus possa abençoar cada um de nós no nome de Jesus.